Graça e paz de Cristo, tudo bem com vocês? Depois de um período sem fazer mensagens, foram quase 3 meses. Esse período foi um período de implantação de pequenos grupos na igreja, bênção para minha vida, bênção para minha igreja. Resolvi retornar com as mensagens para que outras pessoas venham ser também abençoadas. Aí eu conto com a tua ajuda. Dá o teu like, se inscreva no nosso canal, compartilha a nossa palavra, porque quanto mais você compartilhar, quanto mais você dá o like, o canal começa a ganhar importância. YouTube, independentemente de você compartilhar ou não, ele divulga a mensagem, então outras pessoas vão ser abençoadas. Preciso da tua ajuda, me ajuda aí por favor, tá bom? Eu sou o pastor João Gilberto e conto aí com a tua ajuda. Vamos à palavra. Lá no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 5 ao 11, José ele relata o seu sonho aos seus irmãos. Ele diz que ele e os irmãos estavam atando feixes, que o feixe dele se levantou e que os 11 feixes se inclinaram diante dele. Os irmãos ficaram com mais raiva ainda dele, o invejaram ainda mais e disseram: você está dizendo que você vai governar sobre nós? Tiveram muita inveja dele. Isso muitas vezes acontece conosco. A gente compartilha os nossos sonhos e as pessoas têm inveja, tentam matar o nosso sonho, tentam acabar com o nosso sonho, tentam tirar o foco do nosso sonho. Não faça isso, não deixa com que isso aconteça sobre a tua vida. Deus te deu um sonho, acredite no sonho de Deus, lute por ele, batalhe por ele, independentemente daquilo que vão fazer com você ou não. E logo após ele teve outro sonho, que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram diante dele. Aí ele conta esse sonho ao pai Jacó e aos irmãos. Jacó fala assim: meu filho, você está dizendo que eu e a tua mãe e teus irmãos, nós encurvaremos diante de ti, ou seja, que você governará sobre nós? O texto diz que os irmãos o odiaram ainda mais, mas Jacó guardou aquilo no coração. Logo após a este sonho, os irmãos tentaram matar José. Os irmãos venderam José como escravo. José foi para a casa de Potifar como escravo, prosperou ali porque a mão de Deus era sobre ele. A mulher de Potifar o caluniou, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi traído pelos irmãos, ele foi caluniado pela mulher de Potifar, ele foi injustiçado por Potifar porque ele foi mandado para a prisão, mas ele não perdeu a fé. Na prisão ele também prosperou porque a mão de Deus era sobre ele, e ali ele foi colocado para administrar a prisão. Ali ele conhece o copeiro e o padeiro do rei, e eles têm sonhos. José interpreta os seus sonhos. Ao copeiro ele diz: em 3 dias você vai voltar para o teu cargo. Ele fala mas se lembra de mim quando isso acontecer. E ele fala ao padeiro: em 3 dias você vai ser morto. E foi o que aconteceu. Mas só que quando isso aconteceu, o copeiro se esqueceu de José. José traído, ele invejado pelos irmãos, tentaram matar o sonho de José. José, ele foi caluniado, injustiçado na casa de Potifar, esquecido na prisão. Preso justamente, esquecido na prisão. Mas a mão de Deus era sobre ele, onde ele ia, ele prosperava. Passado o seu tempo, Faraó tem um sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, das 7 espigas bonitas, gordas e 7 espigas pequenas e feias, e chama os seus sábios e seus sacerdotes, e ninguém sabe interpretar. Aí entra o Senhor, traz a memória do copeiro, ele diz assim: tem dívida com alguém que está preso, ele interpretou meu sonho, ele pode interpretar o teu também. Quando José está diante de Faraó, e Faraó contou o sonho das vacas e das espigas, José fala assim: o teu sonho quer dizer apenas uma coisa: há o decreto de Deus e há urgência com que isso aconteça. Mas não se preocupa com os 7 anos que vai ter de fartura, e logo após os 7 anos de falta, de seca, coloque um governador que vem administrar os 7 anos de fartura, tira 1/5 de tudo que for produzido, guarda em silos, guarda para os momentos de dificuldade, o Egito não passar necessidade. Isso também nos traz a memória desse princípio de prosperidade. Você tem guardado 1/5 do teu salário para que nos momentos de dificuldade você tenha por onde pedir e tirar o socorro? Faça isso, coloque esse hábito, mesmo que no começo isso seja difícil, porque a gente está condicionado: se eu recebo 1.000, eu vou gastar 1.000. Não, se você recebe 1.000, tira 200, guarda, investe esse dinheiro para que nos momentos de dificuldade você tenha onde tirar
um valor para poder se socorrer dele. E Faraó pergunta assim: quem que eu vou colocar como governador? Quem pode ser tão sábio? No Egito não tem ninguém como José. E coloca José como governador. E o decreto de Faraó ele diz assim: olha, você vai ser segundo no meu reino, acima de você só eu. Então Faraó ele não se curvou a José, mas ele deu autoridade e poder para José governar sobre o Egito. Acima de José só havia o Faraó. Passados-se os 7 anos de fartura, ele fez conforme a interpretação do sonho. Vieram os 7 anos de seca. Passados-se 2 anos, ele está diante dos irmãos e ele se lembra do sonho. Os irmãos se curvam diante dele e se lembram do sonho. Mas só tinha 10. Tinha que ser 11 e não 10, porque o sonho de Deus tem que ser completo na vida da gente. Deus colocou um sonho no teu coração, que ele seja completo na tua vida, e ele vai ser completo na tua vida. E depois eles voltam para sua casa. Não vou entrar nos detalhes, mas eles voltam para sua terra, e depois eles retornam com Benjamim, que é o que estava faltando. E aí sim, os 11 se curvam diante de José. José, ele se declara, ele se revela quem ele é, eles se abraçam, eles choram, mas vem sobre os irmãos o temor, porque os irmãos foram contra ele. E José, aí sim, José faz a interpretação do seu sonho. Até então, a interpretação do seu sonho foi feita pelos irmãos e foi feita também pelo pai, mas José faz uma interpretação espiritual, não uma interpretação carnal. Ele diz assim: isso tudo aconteceu porque Deus sabia que ia acontecer. Vocês fizeram comigo o que vocês fizeram porque Deus sabia o que ia acontecer. Viria esse período de seca e eu tive que vir primeiro para preparar terreno para vocês, para que a casa do meu pai não viesse a perecer. Veja que aí há um decreto de Deus, e José faz esse decreto para que a casa de Jacó não perecesse. E aí também há um decreto de Deus lá em Gênesis capítulo 15, versículo 14 e 15, quando Abraão faz um pacto, faz uma aliança de sangue com o Senhor, e o Senhor fala que certamente, decreto de Deus, certamente a sua posteridade andará peregrina por 400 anos em terra alheia, e ali será feita escrava, mas que para não se preocupar, porque o Senhor ele pesaria a mão contra o povo que o escravizasse, e que eles sairiam daquela terra com muitas riquezas. Não é isso que acontece lá no livro de Êxodo, lá no final do livro de Êxodo, quando o povo sai da terra do Egito depois de 420 anos ali, e saem com riquezas, porque as mulheres egípcias deram muito tesouros às mulheres hebreias. Então se cumpriu também um decreto de Deus, porque quando vem Jacó com toda a sua família, 70 pessoas entram ali. Quando passa esses 420 anos, sai uma nação. Entre uma família sai uma nação. Há a proteção, há o cuidado de Deus. E esse era o sonho de Deus na vida de José: preparar para que o povo dele não viesse a perecer, aquele que fez um pacto com ele não viesse a perecer. José teve uma interpretação espiritual do seu sonho, enquanto os irmãos tiveram uma interpretação física. Apenas se dobrar diante do irmão, isso é muito mesquinho, isso é muito pouco diante daquilo que o Senhor tinha, que era guardar o seu povo, que era de livrar o povo da morte e de perecer. Mesmo feitos escravos, o Senhor estava ali guardando o seu povo. Então eu quero falar para você, veja essa história. José ele foi injustiçado, José foi invejado, tentaram matar o sonho de José, José foi caluniado, José foi esquecido, mas em tudo isso a mão de Deus era sobre ele. Deus tinha um propósito na vida de José. José em nenhum momento, eu não vejo no texto em nenhum momento José chorar, José murmurar, José falar que vai desistir da caminhada, do sonho que Deus deu para ele, porque ele estava na dificuldade. E quantas vezes isso acontece na nossa caminhada? Deus nos dá um sonho, a gente às vezes fala o nosso sonho com as pessoas nos invejam, as pessoas tentam matar o nosso sonho, as pessoas nos caluniam, as pessoas nos perseguem, as pessoas tentam fazer com que o sonho de Deus não aconteça na nossa vida. Mas se é decreto de Deus,
vai acontecer na tua vida, independentemente da pessoa se vai se levantar, se vai te caluniar, se vai falar mal de você, se vai jogar pedra, não interessa. O projeto e o sonho de Deus vai acontecer na tua vida. E aí eu te pergunto, qual é o projeto e qual é o sonho de Deus para a tua vida? Você sabe? Você já orou, você já pediu assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual o ministério, qual o projeto do Senhor para a minha vida? E quando isso acontecer, não olhe para as dificuldades. Use as dificuldades também como algo que vai te impulsionar a andar. Foi o que aconteceu com José. Se ele não tivesse sido vendido como escravo, tivesse ido para a casa de Potifar, não tivesse sido traído, conhecido o copeiro do rei, não teria o link entre ele e Faraó. Tudo aconteceu. Todas aquelas situações que pareciam difíceis aconteceram para José chegar a governador. E olha, que demorou aproximadamente 13 anos para ser feito governador. Ele foi provavelmente vendido como escravo com 17 anos. Foi feito governador com 30. E a gente muitas vezes quer que as coisas aconteçam rápido na vida da gente. Não é assim que as coisas acontecem. Não é no nosso tempo. Mas os sonhos de Deus acontecem no tempo de Deus e não no nosso tempo. E acontece da forma que o Senhor projeta, não da forma que a gente projeta. O Senhor me chamou para pastor. Já vai vir alguém e vai me ungir, vou sair pastor. Não, porque aconteceu isso também com Davi. Ele foi ungido rei, mas ele não levantou rei. Ele foi perseguido por Saul, porque sobre Davi tinha a promessa dele ser rei. Ele teve ameaça de morte. Ele foi caluniado também, ele foi perseguido. Tanta dificuldade, mas no final da caminhada ele foi feito rei. Então Deus, ele coloca sonhos e projetos na nossa vida e vai acontecer no tempo de Deus. Deus deu um sonho, deu um projeto para Noé. E quantos anos que demoraram a acontecer aquilo tudo? Chamaram Noé de louco, Noé estava delirando. Não é verdade? Não foi isso que aconteceu. Mas quando a chuva começou a cair, então, quando as coisas começarem a acontecer na tua vida, fique tranquilo, fique tranquila. Não se preocupa com as pedras que jogam contra você, com as palavras que falam contra você. É você que tem que acreditar no chamado de Deus para a tua vida. É você que tem que acreditar nos sonhos de Deus para a tua vida. Às vezes a gente tem essa necessidade que as pessoas acreditam no sonho que Deus deu para a gente, mas se Deus deu para você, é para você. É você que tem que acreditar. Deus já acreditou em você. Deus já te chamou. Então não olhe para as dificuldades, não olhe para as palavras contrárias, porque as primeiras palavras que José recebeu foram palavras contrárias, inclusive do seu próprio pai. As atitudes que José teve foram atitudes contrárias dos seus irmãos. Às vezes com o nosso sangue, às vezes com as pessoas que a gente tem intimidade, são as palavras mais difíceis que nos atrapalham. Mas você não pode pensar em desistir, você tem que perseverar na tua caminhada. Você tem um alvo, você tem um projeto. Olha para esse alvo, para esse projeto, né? Não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, já diz a palavra. E que você venha prosperar, que as dificuldades sejam degraus para você chegar lá em cima. Mas não desista, não chora, não se ache injustiçado. Oh, Senhor, tadinho de mim. Não, pare com isso. Acontece isso muito dentro das igrejas. As pessoas que muitas vezes são perseguidas, muitas vezes que são injustiçadas, ou até no mundo secular mesmo. Não é momento de você chorar, não é momento de você reclamar, mas arregaçar as mangas e trabalhar. Ora, a fé sem obras, ela é morta. Acredite no sonho de Deus para a tua vida. Não olhe para as pedras, nem tampouco ouça aquelas palavras contrárias, mas ouça as palavras de Deus. E mesmo nos momentos de dificuldades, Deus é sobre você. Aconteceu isso comigo quando eu sonhei. Quando Deus me deu uma visão do chamado pastoral. As primeiras palavras não foram boas. Tem gente melhor que Deus poderia chamar para ser pastor. Mas mesmo sabendo das minhas falhas, das minhas limitações, dos meus problemas, Deus me chamou e eu acreditei. E graças ao Senhor Deus, estou eu aí. Nas dificuldades ou não, mas estou eu na caminhada. Então acredite no chamado de Deus para a tua vida. Não olhe para as dificuldades. Use as dificuldades. Use os problemas difíceis, talvez as palavras difíceis, as pedras que jogam contra você. Faça um altar, faça uma estrada para outras pessoas virem depois de você. Mas não chore, não murmure. Deus não gosta de murmuração. Essa palavra é para que você veja. Eu estou aqui agora, sabe? Trazendo uma palavra de apoio para você.
estou trazendo para você uma palavra que você tem que parar de ficar aí prostrado, reclamando, chorando e falando, eu vou desistir da caminhada. Não desista não. Deus tem grandes sonhos para cada um de nós. Ele não nos chama à toa, Ele tem projetos, mas muito embora ele se cumpra aqui na nossa vida, mas tem algo também espiritual. Quantas pessoas são alcançadas através da minha vida, através dessa passagem que eu estou pregando agora? Quantas pessoas são abençoadas através da tua vida, através do teu ministério, através daquilo que você fala? Então cuidado com o ministério que colocou o Senhor nas tuas mãos. Faça com amor, com carinho. Não reclama da vida, não olhe para as dificuldades, mas continua a caminhar na fé, sabendo que Deus é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Em todos os momentos de dificuldade de José, a palavra diz que a mão do Senhor era sobre ele. E José foi abençoado. José abençoou o seu povo, e o seu povo ali não pereceu durante aquele grande período, 7 anos de seca. É um período muito grande, é muita fome, quantas pessoas que morreram, quantos povos que padeceram, quantas famílias inteiras que pereceram. Mas a família de Jacó, de Israel, a família de Jacó de Israel, ela foi preservada, porque Deus havia feito um decreto, Deus já havia determinado lá atrás, junto com Abraão. Então, veja que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O projeto, o sonho de Deus para a tua vida, ele vai acontecer. Seja quem for que falar contra, seja quem for que se levantar contra você, ele vai acontecer. Sabe por quê? Porque papai é papai. Quando o negócio, quando ele decreta, está decretado e vai acontecer. Tenha certeza disso. Não olhe para as dificuldades. Então fique com essa palavra, que o teu coração venha acender através dessa palavra, que essa chama, se estava meio apagadinha, que possa flamar muito. Sabe por quê? Porque nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro, não fomos comprados com qualquer coisa não. Nós temos um grande valor. Sabe por quê nós temos um grande valor? Porque nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro, não pelos nossos méritos, nem pelo que nós somos, mas pelo sangue de Jesus que é sobre nós. Você tem valor para Deus. Ele mandou Jesus Cristo aqui para nos fazer caminhar junto, para nos fazer a encontrar o caminho, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para chegarmos ao Pai, temos que passar pelo Filho, e ao passarmos pelo Filho, temos que ter uma transformação de vida. Não é tempo de reclamar, não é tempo de murmurar, mas é tempo de trabalhar. Trabalha mesmo. Faça isso, trabalha mesmo. Talvez essa mensagem esteja ficando grande, as pessoas falam que está enfadonha. Não, é para você acreditar que Deus é contigo, que essa palavra venha realmente acender aquela chama que estava apagada. Talvez aquele projeto que você jogou fora, talvez aquele sonho que você falou que não vai acontecer mais. Aguarda no Senhor. Nós estamos num mundo do instantâneo, é tudo instantâneo, mas as coisas não acontecem no nosso tempo, acontece no sonho de Deus. Eu quero falar para você nesse instante: acredite no sonho de Deus para a tua vida. Acredite que Deus é contigo e que as coisas vão acontecer na tua caminhada. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. E lute, trabalhe, porque a fé sem obra, ela é morta. Deus seja contigo e até a próxima oportunidade. Eu sou o pastor João Gilberto e peço, se inscreva no nosso canal, dá um like e compartilhe a nossa palavra. Até a próxima.